Olá, esse aqui é o primeiro vídeo que nós vamos seguir o livro do Hairston, Tópicos em Álgebra, um livro clássico que eu escolhi aqui, sempre tive vontade de estudar de cabo a rabo e agora eu quero aproveitar essa oportunidade e estudar esse livro. Eu espero que vocês também apreciem o livro do Hairston com as minhas explicações. Então, eu vou dividir cada aula, perdão, em capítulos para tornar mais, digamos assim, talvez para melhor assistir. Assiste o capítulo agora, o capítulo depois. E esses capítulos têm relação, mas não tanto. Então, o primeiro capítulo vai tratar de pertinência. Pertinência. E nós vamos ter o seguinte: nós vamos ter A, um objeto. O que é um objeto? Você já vai entender. E S, um conjunto. Entre A e S, sempre vai haver. Existem duas possibilidades para esse objeto, esse A. Esse objeto A e esse conjunto S. Os elementos, o que nós podemos falar sobre S em um objeto? É o objeto pertence ou não pertence? Então vamos ter duas opções, duas possibilidades. A pertence a S. Como é que a gente lê esse símbolo? Então você diz A pertence a S ou A é um elemento ds. Vejamos um exemplo para você ver no caso de pertencer. Então vamos pegar S, o conjunto 1, 2, A e B. E A é o objeto. O objeto está em S. Esses elementos que a gente enxerga aqui são os elementos, são os objetos que estão em S. Então A pertence a S ou A é um elemento de S. E a outra possibilidade é A não fazer parte daquele rol de elementos ds. E aqui nós vamos ler esse símbolo como A não pertence a S ou A não é um elemento ds. E um exemplo é esse aqui. Nós vamos pegar S igual a 1, 2, A, B. E nós vamos pegar o objeto C. Note, C não é um elemento de A. Então, C não pertence a S. O capítulo 2, então esse aí tratou de pertinência. Nós vamos falar sobre subconjuntos. Subconjuntos. Então nós vamos pegar A, S, dois conjuntos. Quando eu escrevo dois conjuntos, não estou excluindo a possibilidade desses conjuntos serem iguais, apesar de nós não sabermos o que são, quando é que dois conjuntos são iguais. Então eu tenho que falar dois conjuntos, porque se eu soubesse que são iguais, eu diria A é igual a S, mas eu não posso dizer ainda porque não tenho esse recurso, que vai ser em seguida vai aparecer. A é um subconjunto de S
E a gente vai denotar por A ou A está contido em S, então isso aqui é a mesma frase escrita de forma diferente. Se X pertence a A, então X pertence a S. Isso aqui está dizendo que todo elemento de A é um elemento de S. DS, ok? Vamos colocar um exemplo. Vamos pegar A como sendo um A. Ele é um subconjunto de S. Por quê? Porque todo elemento de A também é um elemento de B. É um elemento de S. Também S é um subconjunto de S. Por quê? Por que S é um subconjunto de S? Porque todo elemento de S é um elemento de S. Agora vamos na parte 3, capítulo 3. Igualdade de conjuntos. Então vamos pegar x, y conjuntos. Agora nós vamos poder dizer quando é que dois conjuntos são iguais. Então nós vamos dizer que x, quando é que dois conjuntos vão ser iguais? Essa é a notação, x igual a y. Eles vão ser iguais sem somente ser ou de forma equivalente se x é subconjunto de y e, vejam, é e, não é ou, y é subconjunto de x. Como é que eu sei que eu provo que x é subconjunto de y? Usando aquela frasezinha que nós terminamos no último capítulo. Se x pertence a x, então x pertence a y. Se essa proposição for verdadeira, então, para todo x em x, nós temos a inclusão. Fazemos a mesma coisa e para essa inclusão, e daí teremos a igualdade. X igual a y também, se x e y têm os mesmos elementos. Por exemplo, se x for 1, 2, A, B, isso aqui vai ser igual a y, se esse y for assim. Uma possibilidade para o y, A, 2, B. Note que eles têm os mesmos elementos, e isso é suficiente para que dois conjuntos sejam iguais. É necessário e suficiente. Então, aqui nós terminamos a primeira aula.